precisa criar um ambiente ideal para que você consiga ter tempo para improvisar. E como que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar. Mais importante é você entender que a redinha, às vezes, é vídeo no YouTube, que a gente acaba vídeo de 2 minutos, uma dica aqui, outra ali, um macetão. E ó, isso chama muita atenção, mas eu tô aqui, eu sei que essa live aqui é uma live que ela não é para todo mundo, porque a maioria quer um macete, quer uma frase, mas eu tô aqui por causa do 1%. Tô aqui por causa do 1% que vai prestar atenção no que eu tô falando e que vai sacar isso. O que você precisa não é da redinha, não é do macetão. O que você precisa é criar um jardim. E criar o jardim, no primeiro dia você não vê nenhum resultado, nem no segundo, mas depois quando as borboletas começam a vir, elas vêm aos montes. E o que é o seu jardim? O seu jardim é o mundo interior. O mundo interior te leva a improvisar sem pensar em escala. O mundo interior é um conceito do método DNA da improvisação. É um conceito do método DNA da improvisação que te leva a improvisar sem pensar em escala. Por quê? Porque aqui você treina no mundo, quando você desenvolve o seu mundo interior, você treina o seu cérebro a buscar o seu objetivo de improvisar o tempo todo. Até quando você não está com a guitarra, eu vou te mostrar isso. Então, ó, e se eu não estudar improvisação, o que acontece? Cara, fatalmente você vai ficar nas mesmas gigs, você vai ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Guarda essa frase: quando a oportunidade aparecer, ela precisa te encontrar preparado. Isso não acontece só com você, acontece em todas as profissões. Por exemplo, sei lá, carreira de bancário, o cara trabalha num banco, ele entrou lá e ele é caixa. Se ele não conseguir arrumar um tempo além do trabalho dele, ele vai ser caixa pro resto da vida. Não vai mudar. Eu estou falando da carreira de bancário porque eu quase caí nessa, eu quase fui parar nessa. Em outro momento eu posso contar essa história. Uma vez eu estava fazendo um curso de gestão de negócio, bicho. Mas eu acordei para a vida e voltei para a música. Mas, em suma, isso aí fica para uma outra oportunidade. Então, quando pintar a oportunidade, por exemplo, de fazer uma gravação que você precisa fazer um solo improvisado, você vai ter que estar pronto para improvisar sem pensar em escala. Você não vai ter tempo de ficar pensando um monte de coisa. É tipo, grava aí, valendo, gravando. Então, você tem que estar pronto, entendeu? E se você não... Guarda essa frase que eu vou dizer agora. Se você não tiver tempo... Se você não tem tempo para cuidar do seu sonho, se é que improvisação é seu sonho, se você está me assistindo aqui, provavelmente porque esse é o seu sonho. Se você não tem tempo para cuidar do seu sonho, você vai ter que ter tempo para lidar com a frustração de não conseguir. E olha só, presta atenção que a primeira coisa que eu vou te mostrar hoje aqui tá aqui, ó. Dá uma sacada. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o seu cérebro. A galera do Instagram não está vendo porque eu estou aqui no YouTube e estou compartilhando a tela. Depois você pode conferir lá no YouTube a gravação. Aqui, você está vendo, é o seu cérebro. Se você reparar, tem essa setinha azul que eu apontei ali, é o cérebro que está escrito ali, cérebro mamífero, que ele é chamado de sistema límbico. Ele é um miolinho ali dentro do seu cérebro. E essa parte do seu cérebro, o que acontece? O que ela é? Ela é responsável pelas emoções e ela, na verdade, a única coisa que ela quer fazer é que você sobreviva. Só quer fazer você sobreviver e reproduzir. Isso aí faz muito bem. Ele cumpre bem esse papel. E se a gente for parar para pensar, assim, se você já vive de música, o que você faz com a música, o que você consegue tocar hoje é o suficiente para prover o seu pão. Então, o seu cérebro, o seu sistema límbico não vai querer fazer você melhorar. Ele não quer isso, porque a função dele é fazer você economizar energia, porque ele quer fazer você sobreviver os próximos 2 dias. Ele não está pensando lá na frente. Agora, essa parte de cima é o neocórtex. A sua vontade de improvisar está aí em cima, está nessa parte de cima.
Aí tá a sua razão, o seu porquê da vida, os seus planos, os seus sonhos, né, eles estão ali. Só que existem dois cérebros, existe um brigando com o outro o tempo todo. Você já sentiu que parece que existem dois eus dentro de você? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, você... E tem hora que um está dominando, tem hora que o outro está dominando. Você já percebeu uma coisa? Sei lá, você fala assim, cara, eu acordo 6 horas da manhã, deixa eu voltar pra cá, sei lá, você fala assim, eu acordo 6 horas da manhã e é o meu normal acordar 6 horas da manhã, só que eu quero acordar 5 porque eu quero fazer exercício físico e eu preciso mudar, e eu preciso fazer e não sei o que. Nesse momento que você está falando isso, fazer exercício físico, cara, é gastar energia. O teu sistema límbico não quer isso. Mas o seu neocórtex está vendo lá na frente que se você fizer exercício físico hoje, você vai ter uma qualidade de vida melhor quando você estiver mais velho. Então você quer isso. E aí você, nesse momento à noite, por exemplo, você fala, amanhã eu vou colocar o celular para despertar mais cedo e eu vou lá e vou fazer o exercício. Nesse momento quem está mandando é o seu sistema, é o seu neocórtex. O sistema límbico está ali quieto no dele. E o que acontece? Você vai lá e coloca o celular para despertar às 5 horas da manhã. No outro dia, às 5 horas da manhã, quando o celular desperta, quem é que está mandando? É o seu sistema límbico. E ele vai falar para você, e você vai lá e tira. E aí é uma loucura, porque assim, o cara que decidiu fazer o exercício parece ser o mesmo cara que decidiu não fazer no outro dia. E aí tem uma briga de você com você mesmo. Você sente isso? Se você sente, deixa aí no comentário. Porque isso aí é normal todo mundo, porque é como o nosso cérebro funciona. E aí o que acontece? Você precisa manipular esse seu sistema límbico, senão você não consegue, porque ele é muito forte. Tem uma vantagem, ele é muito forte, mas também tem uma vantagem. Ele é irracional, então você consegue, de propósito, pensar em estratégias para dar a volta nele, para você conseguir aquilo que você realmente quer. Como assim? Por exemplo, eu estou falando esse negócio de acordar mais cedo para você fazer exercício, que é um exemplo. Você vai fazer o quê? De noite eu falo assim, amanhã eu vou colocar o celular para despertar 5 horas da manhã para poder fazer exercício, um exemplo. E você sabe já, agora você tem consciência de que existe o sistema límbico que agora ele está tipo tranquilo, não está doendo, ele só aciona quando dói. Então não está doendo, eu estou aqui quieto na minha, tá bom. Só que você, agora, usando a razão, você já sabe que ele vai fazer isso com você, que ele vai te sacanear no outro dia. Então o que você faz? Coloca o celular no outro cômodo. Que aí quando ele despertar de manhã, você vai ter que levantar. Aí quando você levantar, você vai se lembrar, eu fiz isso para poder fazer o exercício. Bom, agora já que eu estou em pé, eu vou fazer. Não quer dizer que você vai conseguir. Pode ser que você vá lá, desliga e ele ainda fique puto e volta a dormir. Mas a chance de você, depois que levantar, se lembrar de que a sua razão pela qual você fez aquilo era para poder conseguir levantar e dar uma volta no seu sistema límbico, dele não apertar o botão de soneca e você voltar a dormir, ele vai falar, bom, já que agora eu estou acordado, eu vou lá e vou fazer. E aí você consegue, entendeu? Então você tem que criar um ambiente para você conseguir dar a volta nesse sistema límbico, porque ele é muito forte. E isso pode acontecer com a música também. Exemplo, se você pensar assim, eu vou improvisar, eu vou estudar improvisação, e vai ser todo dia, e eu vou 1 hora por dia, aí, olha só, isso aí é colocar o relógio para despertar às 5 horas da manhã, na improvisação. Eu vou estudar 1 hora por dia, e vai ser um dia eu vou estudar harmonia, e você faz um plano. Isso aqui eu vou estudar harmonia, e nesse dia eu estudo tal coisa, aí nesse dia eu estudo frases, nesse dia eu tiro troço, e eu vou fazer isso todo dia de manhã, e aí o que acontece? Você acaba que o seu sistema límbico, ele vê aquilo muito no longo prazo e uma quantidade de horas absurda que você está planejando, porque o seu neocórtex não está nem aí para isso. Ele quer mais que você gaste as horas com aquilo que você gosta, com o teu sonho. Só que o seu sistema límbico vai olhar para aquilo e vai fazer assim, peraí, 1 hora todo dia durante tantos meses, eu vou gastar essa energia toda para tocar guitarra, eu não preciso disso para viver. O que você sabe, meu amigo, já tá bom, chega. E aí, o que vai acontecer? Você vai perceber que você vai se auto-sabotar, porque é um processo interno, é um processo cerebral, é um cérebro brigando com o outro. Então o que você faz? Vou te ensinar a primeira técnica agora, que é uma técnica que eu uso e que me ajuda.
tá? Não quer dizer que você não vá falhar, e não quer dizer que eu não falho, né? Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, só que essa técnica me ajuda a aumentar a chance de eu conseguir focar naquilo que eu quero. É o seguinte, é a técnica dos 15 minutos. Como assim? Por exemplo, principalmente para você que está meio parado de estudar improvisação, você é músico, mas está meio parado de estudar improvisação porque a vida vai engolindo e o tempo vai passando, e quando vê você tem um monte de gig para fazer, e vai fazendo, e vai dando aula, e vai não sei o que, e já tem um tempão que você nem pega na guitarra, não tira mais tempo para você parar e estudar. O que você vai fazer? Se você falar agora, se eu falar agora para você que 1 hora você tem que estudar 2 horas por dia, isso vai dar um choque no teu cérebro e o seu sistema límbico vai falar, não, isso aí é muito. O que você vai fazer? Você vai falar para você mesmo 15 minutos. Eu quero estudar 15 minutos só por hoje. Depois eu não vou estudar. Eu vou estudar 15 minutos. Hoje não vai ser amanhã. Hoje eu vou estudar 15 minutos. E eu vou... Vai ser só hoje. Nunca mais vou estudar esse negócio. Quando você fala isso, você vai perceber... Eu não sei se você sentiu isso agora, mas você vai perceber que diminui a resistência. Você fala, 15 minutos? Pô, 15 minutos já passou aqui do tempo que a gente está. 15 minutos todo mundo tem. E você fala, pô, vou pegar e vou estudar. E aí você vai pegar, por exemplo, uma escala nova, uma frase nova. Aqui no canal tem um monte de coisa que você pode olhar, você pode ver. E aí você vai fazer isso por 15 minutos. Só que o que acontece? No outro dia, zerou o jogo. E você fala de novo para você 15 minutos. E depois, de novo, 15 minutos. E o que vai acontecer? Você, aos poucos, vai começar a criar um hábito dos 15 minutos. E a gente, por incrível que pareça, a gente faz a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia é tudo piloto automático. É hábito. Pegar o celular e ficar passando feed é hábito. A gente, sabe por que é hábito? Porque a gente não fazia esse troço. Se você tem mais ou menos a mesma idade que eu, ou aproximadamente, eu sou de 85, estou com 37 anos. A gente não passava feed, cara. Entendeu? Esse dia eu falei pra minha filha que não existia YouTube, ela ficou assim pensando, como... Chegou a dar um nó na cabeça dela, como é que pode ela não consegue ver um mundo sem YouTube? Mas a gente viu um mundo sem YouTube. E não tinha feed para passar, a gente não existia esse hábito na nossa vida, então tudo é hábito. Hoje a gente tem o hábito de pegar o celular e fazer assim, uma coisa que a gente não fazia. Então você pode criar um novo hábito. E por incrível que pareça, a maior parte do nosso tempo a gente está executando coisas que viraram hábito. Então se isso aqui virar um hábito na tua vida, quando você perceber, você vai levantar aquela hora e vai pegar a guitarra e vai estudar. Vai ser natural para você. Vai ser normal para você fazer isso. E aí, à medida em que isso for se tornando um hábito, o hábito ele vem para uma região subconsciente do cérebro. E essa região subconsciente aqui é tipo o piloto automático. Quando você perceber, você já fez. Sabe? O cara que fuma, quando ele tipo parou num lugar, tá de bobeira, quando ele vê, o cigarro tá na mão dele. Ué, quem pegou o cigarro? Quem acendeu? Foi o hábito. Né? Ele não conscientemente decidiu. Quando viu, já fez. Entende? E isso você pode usar essa estratégia dos 15 minutos para transformar esse pouquinho tempo que você tem em tempo de improvisação, de estudar uma coisa nova. E isso vai te levar a improvisar sem pensar em escala no longo prazo. Tá? Entenda, isso aqui não é para... Improvisar sem pensar em escala é libertador. É uma coisa que os meus alunos sentem. Alguns alunos já sentem, né? Os que já estão mais tempo nessa jornada, os que começaram agora estão em busca disso, mas improvisar sem pensar em escala é libertador, quando você percebe que o seu cérebro mudou, você percebe que a sua percepção mudou, então você ouve diferente, você descobre um mundo diferente, você tem todas as gravações, os discos para explorar, porque agora seu cérebro ouve as coisas, ele entende as coisas, você olha para a guitarra, você vê a guitarra de uma outra maneira, de uma outra perspectiva que você não via antes. É isso que eu quero com o DNA da improvisação, é mudar a maneira como você olha para a guitarra, a maneira como você ouve os sons, a maneira como você ouve música, a maneira como você interage com a música. Sacou? E improvisar sem pensar em escala é um processo longo. Só que se você começa
criando esse hábito de separar aquele tempo para você estudar improvisação, isso começa a se tornar um hábito na sua vida quando você está envolvido nesse processo. E aí você vai só aumentando a dose.